Olá a todos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jorge, aqui da Prono. E hoje nós vamos conversar sobre como conduzir e tomar decisões baseadas em dados. Então, como conduzir uma pesquisa ao consumidor e também transformar esses insights que nós teremos através desses dados em ações práticas e aplicáveis no dia a dia da tua empresa. A primeira coisa que a gente tem que colocar é por que nós precisamos conduzir uma pesquisa com os nossos clientes. A maioria das empresas, elas tomam suas decisões baseadas num número muito limitado de dados. E esses números vêm ou das nossas campanhas online, ou do nosso RP, RD Station, não sei se sua empresa usa, que são o Google Analytics, que são ótimas ferramentas que nos trazem dados relevantes, mas na realidade eles nos trazem só a pontinha do iceberg. Né? Se nós queremos ver o todo, nós precisamos entender os fatores humanos que fazem com que aqueles dados existam ou que aqueles dados se complementem com uma realidade mais palpável através das ações dos nossos clientes, tá bom? Então, como fazer uma pesquisa com os nossos clientes B2B? Vamos lá? O primeiro passo que nós precisamos ter para poder criar é definir o objetivo da nossa pesquisa. Não adianta você simplesmente querer conduzir uma pesquisa se você não sabe aonde você quer chegar, quais os porquês e quais as respostas que você quer levantar. Então, eu sugiro que você comece analisando o tempo médio que o seu time de vendas utiliza numa negociação e o LTV do seu cliente. Analisa a velocidade em que as suas vendas têm acontecido nos últimos meses, né? A velocidade, eu até coloquei aqui embaixo um exemplo, né? A partir do primeiro contato, né, o tempo de negociação é em torno de 35 dias. Avalia isso dentro dos últimos 6 meses, um ano, como é que tem sido. O ticket médio, né? E um tempo para um novo pedido, às vezes é 40 dias, então 35 dias é a primeira compra, gastou 15 mil comigo, depois 40, 50 dias ele volta. Tenta analisar isso no mínimo nos últimos 3 meses. O ideal seria no último um ano, tá bom? De um determinado produto ou determinado serviço. A ideia aqui é ser específico, tá bom? Quanto mais específico você conseguir ser no teu objetivo, mais assertivo nós conseguimos ser nas respostas, né, que a gente vai buscar, tá bom? E também olha a sua trajetória de receita, tá bom? Qual que é o valor, o volume total de vendas que você tem para esse determinado produto? Porque é muito comum, nós queremos melhorar as nossas estratégias de marketing ou realizar uma nova ação de comunicação, publicidade, mudar o time de vendas ou aplicar uma nova estratégia no time de venda, mas olhando para esses dados, nós conseguimos ver mais assertivamente aonde nós precisamos investir. Bom, então o objetivo final é claro, nós queremos que o nosso tempo de negociação diminua e que a nossa receita, né, o nosso caixa aumente, né? Esse é o objetivo final de praticamente toda pesquisa, tá bom? Então, olhando para esses dados, os porquês começam a surgir. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, né? Nos últimos 3 meses, nós tivemos uma queda de 15% no faturamento e o nosso tempo para fechar clientes que antes eram de 30 dias, agora foi para 45. Aí a gente já pode colocar o porquê que isso aconteceu. Então, é através disso que nós vamos conduzir essa pesquisa e realizar a ação, tá bom? Então, o primeiro passo, sendo bem categórico, é seja específico. E o segundo passo que eu utilizo para conduzir essas pesquisas é começar tudo novamente. Quando eu falo começar tudo novamente, é olhar desde o primeiro lugar, desde o primeiro ponto de contato que a minha marca tem com o meu cliente. Qual foi a primeira experiência até agora? Analisar passo por passo, descrever passo por passo. Já deu e realizando entrevistas com o seu time que realiza cada etapa. Eu vou dar um exemplo prático. Já deu no começo dessa solução, o diretor comercial de uma empresa falar para nós assim: olha,
o meu time comercial, ele não consegue explicar direito a diferença do produto X para o produto Y. Isso acaba gerando uma confusão para o cliente. Na prospecção, eles não conseguiam explicar essa diferença. Pronto. Então, nós já temos uma hipótese do porquê esse faturamento para o produto Y está tão diferente do produto X. Porque, às vezes, o vendedor, como ele não sabe muita diferença, ele acaba tendenciando mais para o que ele já sabe. E, às vezes, o que ele já sabe não é o que aquele cliente precisava. Aquele cliente podia ficar com um produto ou de ticket maior, ou até de um ticket menor, mas futuramente tem um upsell. Então, essas estratégias, elas precisam estar alinhadas, né? Então, começa desde a parte de awareness da tua marca, quais são os primeiros pontos de contato, quando você define os seus valores, né? Quando você começa a contar para o seu cliente quem você é, analise etapa por etapa. E isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Do time de vendas estar desalinhado com o produto, né? Ou a mensagem do marketing e o atendimento final está desalinhado também. Isso acaba gerando ruído para o cliente. Então é por isso que precisamos ter esse olho bem crítico aqui nessa jornada antes de começar a pesquisar com os próprios clientes. Vamos começar aqui internamente, conversando com a nossa equipe para o que está acontecendo. Então, o segundo passo, né, é conversar com todas as partes da empresa que tem contato com o cliente. E os erros mais comuns que você pode realmente encontrar é um desalinhamento entre vendas e produto, ou uma mensagem de marketing equivocada, ou no local errado. Eu até coloquei aqui um exemplo de um case real, né, que nós trabalhamos há pouco tempo. Né? Qual que era o problema? A empresa tinha uma ótima primeira venda, então os clientes compravam muito bem o produto barra serviço, eu coloquei aqui X, só que, e a cada 2 meses, teoricamente, esse cara tinha que voltar a comprar esse produto. Né? No caso, era uma empresa no segmento de distribuição, né? A cada 2 meses ele precisava voltar, só que eles não voltavam. A questão é, por que eles não voltavam? Então, a gente tem aqui uma hipótese. O produto era ruim? É uma hipótese, o produto pode ser ruim. A experiência da primeira compra foi ruim, então o atendimento foi ruim, a entrega foi ruim, né? Como é que foram os prazos, tudo, o preço, né? E eu coloquei aqui uma coisa que dificilmente os empresários colocam na conta, mas sim faz diferença, que é o branding, ou nós perdemos pela marca. A nossa experiência não foi ruim, nosso produto não foi ruim, a primeira compra não foi ruim, o preço não foi ruim, mas ele lembra mais o nosso concorrente do que nós na hora de cotar. E aí, nós pegamos os últimos 30 clientes que compraram uma única vez e não tiveram uma compra nos próximos 45 dias e começamos a ligar para esses clientes. E é assim, porque se eu fosse olhar só para o faturamento, tava legal, né? Se eu olhasse o número do Analytics, as pessoas que entram no site estão no número bom, o faturamento geral da empresa não estava ruim, né? Mas aconteciam esses gargalos. E isso estava fazendo uma falta, né, de aproximadamente a cada 45 dias, uma perda de 3 milhões em vendas para essa empresa. Então, se nós conseguimos recuperar 10% disso, é 300 mil reais a mais de receita voltando para essa empresa que estavam deixando escapar. Porque essa empresa ela tinha uma ótima aquisição de novos clientes. Mas o problema estava na retenção desses clientes. E aí, o que nós descobrimos quando nós fomos conversar com esses clientes? É que o produto era bom, o problema não estava no produto. Inclusive, ele estava comprando constantemente esse produto de uma concorrente. Nossa, a entrega foi boa, nada de extraordinário na entrega. Cumpriram os prazos, mas zero reclamações. Entretanto, eles simplesmente esqueciam de cotar com a nossa empresa.
eles não cotavam com a empresa, eles esqueciam, a nossa marca não estava sendo lembrada na cabeça desse cliente. E aí, qual foi a tomada de decisão que nós fizemos? Bom, vamos primeiramente descobrir. Então, assim, se ele não lembra da nossa marca, aí nós temos dois problemas. Nós temos uma mensagem de marca e de marketing, perdão, que não está aonde deveria estar, porque esse cliente não está vendo a nossa empresa. E nós também temos um problema de CRM, porque o nosso vendedor não chamou ele para poder fazer uma nova venda, porque ele não lembrou de contar conosco. E qual foi a solução? Nós descobrimos qual era. Aí, como eu te falei, nós voltamos aqui desde o começo, começamos a analisar e realizar novos testes, tá? E aí, nós descobrimos qual que era a mensagem, aonde que ele estava e qual era a mensagem que atraía ele. Inicialmente, você pode pensar assim, não, a mensagem, o que atrai ele é ver aquele produto que ele precisava comprar. Mas não. O que atraía aquele cliente era ver a nossa força da logística. Por quê? Porque era uma empresa B2B2C. Ou seja, para a empresa, o cliente só compra da nossa empresa se a empresa vender, se ele vender para um cliente final. Entende que ele é um intermediário? Então, a segurança para ele, que o cliente final dele ia receber aquele produto ou serviço, contava muito mais do que o preço, contava muito mais do que simplesmente ver aquele produto várias vezes da minha empresa. Compreendeu? O que um dado que a maioria dos empresários falariam assim: vamos abaixar o preço, vamos fazer promoções para que esse cliente volte. Poderia funcionar? Poderia funcionar, mas você entende que é um desgaste de margem desnecessário, porque nós estávamos perdendo na marca, nós investimos um pouco mais em marca, e não foi muito. E aí, em 3 meses, nós diminuímos 50% essa taxa de perda que a empresa estava tendo, criando esse relacionamento. Então, por isso que é importante nós realizarmos essas pesquisas com esses clientes, definindo primeiro um objetivo muito claro e muito específico, baseado na receita, baseado no LTV, baseado no tempo de recompra. É muito importante nós olharmos desde o começo da jornada e não ficarmos presos nos dados apenas que nós temos nos gráficos. Porque os gráficos, eles não nos dão respostas, mas eles nos ajudam aonde fazer as perguntas corretas. E fazendo as perguntas corretas, nós conseguimos validá-las e criar ações reais que deem resultados reais para essas empresas. Então, essa é a diferença de você ser movido pelos dados ou você ser orientado pelos dados. Se você simplesmente é movido pelos dados, você acaba tomando decisões que não funcionam ou são drasticamente desnecessárias para aquilo. Na minha experiência, a maioria dos empresários que eu vejo olhariam isso daqui, olhariam a margem, ou trocariam de vendedor, diminuiriam o preço, mas não iriam correr atrás para entender que a mensagem de marketing estava errada. A mensagem de comunicação estava errada. Então, nós precisamos, para 2024, você precisa compreender isso no teu negócio, que você tem que ser orientado pelos dados, não simplesmente movido por eles. E a melhor maneira de realizar uma pesquisa não existe uma fórmula. O porquê, aquele porquê que você colocou lá atrás, o porquê que eu vou fazer a pesquisa, ela vai definir os caminhos. Mas eu sempre falo que é bom você trazer mais para o pessoal possível. Então, evitar os formulários, evitar e-mails, evitar mensagens só de voz ou de texto, mas tenha algo que você possa sentir o cliente.
Se der para fazer presencial, faça presencial. Se der para ligar, ligue. Se der para gravar, grave e analise isso. E o terceiro passo é defina um começo, vou tomar vírgula aqui, meio e fim. É muito importante que essas pesquisas elas tenham um começo, meio e fim. Converse com no mínimo 10 clientes. Tá? 10 clientes é uma boa, não é muito, mas também não é tão pouco para você acabar tomando uma decisão baseada em poucos dados. Então, por exemplo, se você quer saber o motivo que está dificultando fechar a venda do produto X ou Y, analise as suas 10 últimas perdas. Converse de novo, volta desde o começo. Qual é o CRM que ele está? Qual é o TM que ele está? Qual é a campanha que ele caiu? Analise a mensagem. Converse com o vendedor dele. Converse com o gerente de contas, o executivo de contas e veja internamente o que pode estar acontecendo. Converse com o financeiro. Muitas vezes a burocracia, algumas vezes, acaba fazendo com que os clientes eles saiam. Talvez não sejam bons clientes, né? Então, eu perdi 10 vendas, mas são 10 vendas de clientes que eu não queria ter, mesmo na minha empresa, que não são um bom fit para mim. Então, analise a mensagem que está trazendo esses clientes para você. Traga essas pesquisas para o mundo real. E faça perguntas objetivas para os seus clientes, né? Começa perguntando para ele como é que está o momento do negócio dele. E isso é fundamental para você tirar insights sobre as expectativas e dos medos que ele está naquele momento. E você pode trabalhar isso também nas suas mensagens, nos seus argumentos de venda. Veja quais são as informações que ele leva em consideração para fazer o negócio. Depois daquela empresa que eu contei, que nós descobrimos que o cliente se interessava pela força da logística, os vendedores começaram a utilizar isso como argumento de venda, mais do que o preço ou o produto. E entenda o que os decisores realmente levam em consideração ao comprarem de você, né? Qual a percepção dele sobre o produto, o que ele enxerga sobre o seu produto, e quais são os canais que ele usa quando tem dúvidas sobre quando tem dúvidas, quais canais que ele usa para se relacionar e onde que ele usa para se educar profissionalmente. Entenda uma coisa: clientes quietos não são clientes satisfeitos, né? Reúna todo o time que tem contato com o cliente e tome as decisões baseadas nas pesquisas humanas, orientada pelos dados, mas feito de maneira humana e transparente. Tá bom, gente? Então, se você precisar de uma ajuda um pouco mais incisiva, pode entrar em contato com a gente, né? Esse aqui é o nosso e-mail, esse aqui está aí o nosso WhatsApp, tem um QR Code para você conversar conosco. E muito obrigado. Eu espero que você aplique isso em 2024. Né? Esse webinar está sendo gravado em dezembro de 2023, então espero que você aplique isso na sua empresa em 2024, 2025, quando você estiver assistindo, que eu tenho certeza que vai funcionar. Tá bom? Muito obrigado.